ancestralidade, ela nos traz também uma dívida. Porque a Samira, que hoje é promotora de justiça, é o sonho de muitas gerações. Sim. Isso aqui não foi uma conquista única. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Além dos Autos. Eu, juntamente com Felipe Rotondo e Erika Beckman, estaremos hoje recebendo uma convidada muito especial, né? Ela, que vai muito além dos autos, buscando soluções e lutando por uma sociedade mais justa e igualitária. No episódio de hoje, uma conversa inspiradora com a promotora de justiça, Samira Mercedes, sobre a sua atuação e luta pela representatividade e diversidade dentro do Ministério Público e da sociedade. Seja bem-vinda, Samira! Para os que não conhecem, Samira é promotora de justiça há 19 anos, atualmente atua na Promotoria de Justiça de Pinheiro, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, especializada em Direito Civil. Samira recentemente participou do CONAMP Mulher e hoje exerce o papel de coordenadora nacional do Movimento de Mulheres do Ministério Público. Seja bem-vindo ao Além dos Autos podcast. Muito obrigada. Quero agradecer aqui, gente, o convite da colega Erika Beckman, colega Lícia, colega Felipe Rotondo. Espero poder compartilhar um pouco dessa trajetória, dos anseios, das angústias, dessas vivências que nós temos no nosso Ministério Público. Samira, nos conta um pouco sobre a tua trajetória no Ministério Público. Como foi que o Ministério Público do Maranhão entrou na tua vida? Bem, antes de falar um pouco da minha trajetória no Ministério Público do Maranhão, eu preciso lembrar que a minha trajetória no Ministério Público começou em Minas Gerais. Eu sou mineira, né? E eu sou a primeira da minha família a ingressar numa universidade pública, a cursar o ensino superior. E por ser a primeira nesse espaço, a gente às vezes entra para o curso sem muitas referências das possibilidades profissionais. Então, quando eu ingressei no Ministério Público, eu tracei, por não ter ninguém da família no ramo do direito, a busca pelas profissões, pelos caminhos que o direito poderia me proporcionar ao final do curso. E eu tive a grata surpresa de buscar um estágio na minha própria cidade de naturalidade, que é a cidade de Sabará, uma cidade histórica, próxima de Belo Horizonte, e que ao ingressar no gabinete da promotora, lá no fórum, eu encontrei uma promotora negra. Isso no início dos anos 2000, final da década de 90, e que não era muito comum, não é um espaço que até hoje não é comum, não é naturalizado, não é normalizado. Então, a partir da vivência, do trabalho dessa promotora e muito do estímulo dela por dizer que ela alcançou um espaço de decisão importante, mas que ela não via outras pessoas negras também nesse espaço, ela me estimulou muito a realizar o concurso no Ministério Público. E aí, né, ao final do curso, escolhi a carreira do Ministério Público e fui escolhida, na verdade, pelo Maranhão quando abriu o edital e eu me inscrevi, mesmo não tendo familiares nem conhecidos no estado. E aí sim comecei minha trajetória no Ministério Público do Maranhão, com a aprovação e a posse, né, e o exercício. Essa frase dela relembra o episódio que a gente teve com o Bogossian, que também falou que ele foi escolhido pelo Maranhão. Eu acho que é interessante também abordar como foi essa escolha, como o Maranhão te escolheu e como é que foi esse início, como o Lícia perguntou, do Maranhão. Sim, então, a primeira comarca de minha titularidade foi na Baixada, foi a comarca de Turiaçu. E, como nós sabemos, a Baixada Maranhense, ela tradicionalmente é terra quilombola, é terra de maioria da população negra. Sim. Então, chegar na Baixada, uma promotora negra, ali na primeira metade dos anos 2000, né, 2005, quando eu assumo, foi um fato muito curioso. Aconteceu que um presidente de associação quilombola, ele foi para um atendimento, me viu
E aí, a partir daí, desse atendimento, outros presidentes de associações quilombolas passaram, assim, pelo menos uns 15 dias indo até a promotoria e eu perguntava, assim, o que eu podia atendê-los, né? E eles, não, doutora, a gente só veio ver a senhora. Então, essa Por questão da orgulho, né? representatividade Representar é muito representatividade. grande, né? Não se via promotores negros, né? Infelizmente isso não é uma realidade comum, corriqueira, não só do Ministério Público, mas de outras instituições do sistema de justiça, né? Samira, se eu não me engano, tu participaste de uma pesquisa recente, inclusive sobre isso, né? Sobre essa representatividade no Ministério Público Nacional. E a gente teve, essa semana nós estávamos juntas e tu comentaste comigo isso, que foi feita como se fosse um raio-x, uma identidade do Ministério Público. E ainda hoje essa representatividade ela é muito baixa, não é isso? No ano de 2020, eu tive a oportunidade de escrever com outras colegas promotoras de justiça que também são negras, que fazem parte da Comissão Pérolas Negras do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público, uma pesquisa sobre a efetividade da política de cotas nos concursos que foram realizados no Ministério Público a partir da Resolução 170 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a resolução que também, diante da lei federal que foi reconhecida a constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal das cotas no serviço público, estabeleceu a necessidade de cotas de 20%, tanto nos concursos para ingresso de membros como de servidores. Essa pesquisa, ela trouxe alguns achados interessantes. O Ministério Público brasileiro até então não tinha o seu censo, né? Nós não sabíamos quantos membros éramos, quantos servidores, qual era a dimensão do Ministério Público brasileiro, nós não sabíamos o grau de escolaridade e de formação dos nossos servidores, estagiários, dos próprios membros, e também não conhecíamos nosso perfil étnico. E até para a gente definir se a política de cotas ela era efetiva, nós precisávamos saber, né, quantas pessoas negras existiam antes da política de cotas e quantas passaram a existir com a implementação das cotas no concurso. Então, esse achado, essa pergunta nós não conseguimos responder na pesquisa. Mas nós conseguimos, através da publicação no boletim do IPEA, que o Conselho Nacional do Ministério Público, através da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, da CDDF, realizasse o primeiro censo buscando conhecer, né, o perfil étnico do Ministério Público. E essa pesquisa ela foi realizada no ano entre 2022 e início de 2023. Em 2023, ela foi publicada no dia 3 de julho de 2023, no Dia, né, Nacional de Combate à Discriminação Racial. E os números já demonstravam o que nós suspeitávamos, né, que 84,2% do Ministério Público brasileiro ele é formado por pessoas brancas, que nós somos 13.008 membros em todo o Ministério Público Nacional, de maioria branca, que 15,8% dos membros do Ministério Público são pessoas negras, e que 81 mulheres são mulheres pretas, em 14 unidades no Ministério Público apenas. Sim. Então, esse censo, ele mostrou que quanto maior a hierarquia dentro do Ministério Público, maior a presença de pessoas brancas, né, e que medidas para o aumento da diversidade no Ministério Público se impõem. Necessárias. Samira, lá no TJ tem um comitê de diversidade, que Sim. é inclusive coordenado, acho que ainda pelo juiz Marco Adriano, que é irmão do nosso promotor, nosso colega Marcão. Isso. Aqui no Maranhão tem algum comitê nesse sentido? Porque ouvindo tua história, o meu assessor
é oriundo de Matinha, da Baixada Maranhense também, é de um quilombo, ele também é reconhecido como quilombola, inclusive já fez concurso público e se inserindo nas cotas. Queria entender como é que é no âmbito do Ministério Público do Maranhão. Então, nós tivemos, né, a implantação do Núcleo de Diversidade do Ministério Público do Maranhão, com a proposta de trazer esse diálogo contra a discriminação, por efetivação de políticas públicas, tanto internamente, até para mudar a questão dos vieses preconceituosos, porque não adianta criar programas e ações inovadoras se as pessoas que vão atuar, elas não buscam, se não é lhes dado o letramento necessário, a conversa necessária para quebra de barreiras, quebra de discriminações, né, que acabam aí por institucionalizar práticas de discriminação institucional graves. E, infelizmente, esse núcleo, ele surgiu durante a pandemia. Nós realizamos muitas reuniões virtuais, mas com o cessar da pandemia, o núcleo, ele teve as atividades, cessaram as atividades, pela dificuldade de agenda, pela dificuldade de encontros, e que é muito difícil realmente realizar qualquer trabalho, né, sem algumas, ainda que temporárias, né, ainda que de forma temporária, alguns afastamentos. Então, assim, a dificuldade de agenda de todos os integrantes desse núcleo impossibilitaram realmente a realização do trabalho. Samira, só voltando um pouquinho na tua história, antes da gente entrar mais nesse assunto, né, de uma forma mais profunda, eu entrei junto com Samira, né? Então nós fomos trabalhar em Imperatriz, dividimos quarto, moramos juntas. E Lícia já falou aqui, né? Faz 19 anos, a gente era bem novinha, né? Continua. Quase uma muito criança. E eu lembro, assim, para mim hoje, olhar o degrau, a evolução de Samira no Ministério Público, assim, ela fala, os meus olhos enchem d'água, porque para mim é motivo, assim, de muito orgulho, e isso é uma história, assim, que me inspira, de fato, e acho que inspira outras mulheres. Mas a história de Samira, ela já contou antes de entrar no Ministério Público, né, que já não foi tão fácil, né, já é uma história de superação, mas assim que ela entrou, ela já pegou uma coisa, assim, bem difícil na carreira, né, ela falou que ela foi a comarca de Turiaçu, que foi a primeira comarca a ser titularizada, e Turiaçu é conhecido como a terra do abacaxi, né, do abacaxi muito bom, muito gostoso, mas ela chegou lá com um abacaxi nada doce para descascar, que foi um problema, inclusive, de repercussão nacional, que era a transmissão da raiva através dos morcegos, né? Os morcegos hematófagos, se eu não me engano, né? Um surto de raiva humana transmitida por morcegos hematófagos que vieram do Pará, que não teve a devida barreira sanitária, e chegaram nos povoados de Turiaçu, e que também não houve a notificação do Ministério da Saúde a tempo, não houve também a chegada da vacina a tempo, e isso causou o óbito de 13 crianças no município. Então, a partir da atuação do Ministério Público, que inclusive resgatou o agente comunitário de saúde, porque a população achava que o culpado era o agente comunitário de saúde pela vacina não ter chegado a tempo. Depois teve a atuação do Ministério Público desmitificando que não era a vacina que causava o óbito. E, por fim, a atuação no sentido de garantir, né, era um município que tinha problemas com acesso, não tinha estrada. Há mais de 70 anos a população aguardava, né, a pavimentação dessa estrada, que dava acesso ao município. Principalmente, nós tínhamos um problema de energia, que a cada 2 dias faltava energia na cidade. Então, a partir da atuação do Ministério Público decorrente deste problema, nós conseguimos uma subestação de energia, nós conseguimos realizar conversas no sentido de que o governo do estado do Maranhão pavimentasse realmente aquela estrada.
Perfeito. Samira, um pouco sobre a tua experiência agora no Conamp Mulher. Primeiro explica pra gente o que vem a ser o Conamp Mulher e como foi a tua experiência lá. Bom, o Conamp Mulher, ele é uma iniciativa, né, pela igualdade de gênero que a nossa Associação Nacional, né, teve, trazendo mesmo o protagonismo das colegas promotoras de justiça, num evento que é pensado, que é realizado e que traz palavras de juristas femininas, para que as mulheres do Ministério Público tenham capacitação. Então, esse foi o segundo evento, né? Ano passado, ele ocorreu em 2023 e neste ano de 2024, e sempre com este perfil. Nós temos uma colega, né, que é representante da Associação do Ministério Público do Maranhão, que é a colega Ana Tereza, que anteriormente era a colega Letícia, que já esteve aqui com vocês no podcast, mas a nossa colega Ana Tereza Silva de Freitas é a representante da associação junto ao Conamp Mulher, e que também esteve na coordenação científica do evento. E eu fui como participante, mas que todas as palestras que foram realizadas, todas as rodas de diálogo, né, as mesas de debate, trouxeram esse viés desse olhar feminino, feminista, de gênero, sobre questões estruturais da violência doméstica, sobre a proteção do Ministério Público, da atuação do Ministério Público, né, sobre a proteção do meio ambiente e da agenda, né, das ODS, da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, foi um evento muito rico e que, nesse ano, nós tivemos, ao final, firmamos o compromisso através de uma carta que foi lida por todas nós de mãos dadas, e que foi um momento muito emocionante sobre a necessidade das questões de gênero e da busca da paridade, da equidade, não somente dentro do Ministério Público, principalmente na nossa sociedade, né? Até porque, quando ele se realizou, nós estávamos sob a discussão de um projeto de lei extremamente polêmico e que provavelmente, se aprovado, nós transformaríamos mulheres vítimas, em mulheres que se sentariam Criminosas, né? criminosas, sentariam nos bancos dos réus, porque se tentou revogar, né, algo que nem o legislador de 1940, considerado aí o legislador mais conservador, não realizou, que é a questão do aborto em caso de estupros. Sim. Samira, é importante esse registro da colega Ana Tereza, né? Ana Tereza já foi diretora da nossa escola, né? Professora universitária, professora da UF, onde foi professora de Felipe, inclusive, né, Felipe? Tá na UF. E nesse evento, ela foi uma das coordenadoras, né, do evento do Conamp Mulher. Né? Você falou que é a coordenadora científica. Ana Tereza faz parte também desse movimento nacional, é uma das pioneiras, né, representante do Maranhão, assim, com muito orgulho, e está fazendo parte também da construção de um protocolo de atuação do Ministério Público com perspectiva de gênero. Né? Nós já temos isso no Judiciário, mas nós estamos construindo isso a muitas mãos dentro do Ministério Público. Né? E qual a importância da construção de um protocolo desse para a nossa atuação, né? A atuação de promotoras, mas de promotores também de justiça. Né? Isso que eu ia abordar, era uma das perguntas. Porque o nome Conamp Mulher sugere que seria só para as mulheres. Mas aí como é que os homens podem ser aliados nessa luta pela igualdade de gênero, tanto dentro do Ministério Público quanto da própria sociedade? Sim, né? Faz parecer que é um evento para mulheres, mas
quando a gente fala em quebra de discriminações, né, e isso aqui eu falo racial, de gênero, de origem, de classe, nós precisamos, inclusive, daqueles que não sofrem o influxo das violências, das discriminações, dos preconceitos, eles se coloquem como aliados e como verdadeiros atores, né, para a busca da igualdade, para a quebra dessas discriminações, para a mudança de paradigmas e de preconceitos que muitas vezes são culturais e estruturantes de condutas. E isso a gente obtém através da realização dos cursos, de palestras, né, do debate público diário e principalmente do nosso trabalho, compreendendo que o princípio da igualdade e da não discriminação, ele tem duas facetas, né? A faceta do não discriminar, porém do agir quando perante uma discriminação, né? E agir de forma positiva a evitá-la, né? Então, diante de uma desigualdade social, fazer o trabalho por busca daquela política pública que vai modificar o cenário de desigualdade. Então, eu acho que esse é o primeiro pensamento que as pessoas precisam aprender, né, e colocar no seu coração. É que eu não preciso ser uma pessoa LGBTQIA+, eu não preciso ser uma mulher negra, eu não preciso ser um idoso ou uma pessoa com deficiência para lutar pelo direito dessas pessoas, né? A questão da empatia, né? Da sensibilidade, da empatia, de entender as barreiras que as outras pessoas precisam enfrentar para, muitas vezes, conseguir estar em locais, em espaços que não lhes são dados, que não lhes são facilitados por ausência de políticas públicas, ações, programas, projetos, oportunidades, é muito grande. Então, eu acho que nós só vamos alcançar uma verdadeira sociedade igualitária se nós tivermos essa consciência. Incluindo todos, né? Incluindo homens, todos, mulheres, homens, toda a mulheres, sociedade, né? Pessoas negras, pessoas não negras, pessoas brancas, indígenas, pessoas LGBTQIA+, pessoas cis heteronormativas. Nós precisamos entender isso. A nossa sociedade é plural, então a gente precisa, né, trabalhar com essa pluralidade, tanto para a sociedade, como também dentro da nossa instituição. Exatamente. Né? É importante que a gente tenha esses espaços, a gente fala assim, de mulheres, por isso que eu falei também dessa, não é bem julgamento, mas a nossa atuação com perspectiva de gênero, porque também a gente tem institucionalmente, pelo menos em nível nacional, uma subrepresentatividade. Quanto maior o degrau, né, menor também o número de mulheres, né? E a gente até viu, outro dia a gente fez uma pesquisa, foi até a colega Letícia, que uma pesquisa assim não foi uma pesquisa aprofundada, né? Foi só olhar as nossas listas e a gente viu que nós, mulheres, estamos diminuindo dentro do Ministério Público, em termos de número, né? Mas isso por diversas, inclusive isso pelas questões de as condições de trabalho, né? Que essa questão do afastamento. Sim, os desafios, né? Assim, não dá pra gente falar sobre ser promotora de justiça sem a gente também dissociar que os desafios, né, da vida feminina nos impõem, né? Os desafios dos papéis de gênero com os quais nós fomos criados, né? E que nos é passado de geração em geração e que precisam também ser desconstruídos, ser debatido. Então, assim... Ser reformulados, né? Serem reformulados. Então, por que nós mulheres nós sempre fomos vistas, né, como aquelas que o papel de cuidado, né, o cuidar dos pais idosos, o cuidar do marido, o cuidar do filho, nos foi dado, né? Isso é construído, é uma construção social e que ao longo das gerações isso foi repetido, né? E nos sobrecarrega. E que nos sobrecarrega. Eu acho que esse ponto que a Érica trouxe é oportuno, porque o último concurso que teve no Ministério Público do Maranhão foi o meu, vai fazer 10 anos. Sim. Quando saiu a lista, o número entre homens e mulheres era parecido.
A nossa primeira já colocada. Chamou aprovados, né? bastante atenção Isso. o concurso de vocês por A isso. nossa primeira colocada era a Ariadne, era a primeira, era mulher. A segunda, que foi a Gabriele, que continua no Maranhão, era mulher. Só que a gente percebe que ao longo do Da lista. caminhar, as mulheres acabaram indo para outros estados, porque passaram em outros concursos, por óbvio, mas tem essa questão Do priorizar estar perto da família, Isso, porque nós aí- precisamos ser Isso. esse apoio para os nossos pais idosos, nós precisamos ser o apoio dos nossos filhos, né? Isso. Sim. Mas aí uma pergunta. A gente está próximo de um próximo concurso público, que já foi anunciado pelo Procurador-Geral, ele está em todo momento falando que vai ter o concurso público, então muito provavelmente realmente vai se concretizar. Como a instituição pode se preparar para que mantenham essas pessoas? Porque ó, a primeira colocada era mulher, então era um ativo, pensando como promotora de justiça, como capital humano para o Ministério Público, muito bom. A gente precisa manter os capitais Sim. humanos no nosso estado. Como é que a instituição pode se preparar para manter essas mulheres capacitadas que vão passar em Superar concurso? essas dificuldades, né? Que estratégias que a nossa própria instituição pode criar para que a gente possa permanecer com uma paridade aí que se viu quando o concurso foi realizado, né? Então, mais uma vez, né, aqui eu vou falar da colega Ana Tereza, porque ela é pioneira, ela é o próprio germe do nascimento do Movimento Nacional de Mulheres no MP, né? Ela participou também com outras colegas promotoras de justiça no ano de 2017 do Congresso Nacional do Ministério Público. E nesse ano ela teve uma tese que foi aprovada, que ela falava sobre o diagnóstico e perspectivas das desigualdades de gênero nos ministérios públicos, no Ministério Público, nos ramos do Ministério Público, que demonstrou que quanto maior a hierarquia dentro da nossa instituição, menor ou quase nada nós tínhamos de representatividade feminina. Então, muito se discute ainda, né, a exemplo do que aconteceu no CNJ, e que foi lindo acompanhar como foi realizado a resolução que busca promover, né, essa igualdade de gênero dentro do judiciário, que foi o que o Conselho Nacional de Justiça realizou, para a promoção de magistradas ao segundo grau, em listas de merecimento exclusivamente femininas, buscando o quê? Aumentar a representatividade feminina no segundo grau. O Movimento Nacional de Mulheres, na gestão anterior, da qual a colega Ana Tereza participou, ele se habilitou, né, como amicus curiae na resolução que trata da mesma matéria no nosso Conselho Nacional do Ministério Público. E essa gestão que eu componho agora, né, na coordenação do movimento, com outras 9 colegas do Ministério Público brasileiro, estamos acompanhando a tramitação dessa resolução, mas também estamos nos movimentando no sentido de que os chefes do Ministério Público brasileiro possam envidar, né, iniciar estudos sobre a matéria, buscando que, dentro da sua autonomia administrativa, possam implementar medidas para promover essa igualdade de acesso ao segundo grau às colegas. Porque realmente o Ministério Público do Maranhão, e isso eu tive a oportunidade de falar com o nosso Procurador-Geral de Justiça, quando eu fui entregar a ele o ofício, o parecer que foi elaborado, né, na ocasião do ingresso como amicus curiae, de que o Ministério Público do Maranhão ele tem realmente uma posição de vanguarda. Quase uma exceção, né? Sim. Quase uma exceção no nosso segundo grau. Nós tivemos pelo menos 3 procuradoras de justiça, ou 4 procuradoras de justiça, procuradoras gerais de justiça. O nosso colégio de procuradoras, hoje, ele tem maioria feminina. Né? Então, ainda que esse estudo ele não vai impactar diretamente
no Ministério Público do Maranhão, mas a realidade do Ministério Público do Maranhão, ela não é a mesma realidade que as colegas de São Paulo, de Minas Gerais, que de Santa Catarina enfrentam, né? E é uma atuação nacional. E eu acho que pelo menos é uma impressão de que, tomando como base própria o último concurso público, que as mulheres passam, mas acabam ficando menos. Isso talvez, se nós não tomarmos medidas para manter essas mulheres aqui, no futuro pode ser que, por ter muito mais homens na base, esses espaços acabem sendo ocupados por homens, porque a maioria vai acabar sendo promovido mais homens, tem mais opções de serem escolhidos homens como procuradores gerais, como conselheiros, como procuradores de justiça. As então, assessorias, nós precisamos falar sobre isso. Eu acho que a gente sobre precisa... os papéis das mulheres no Ministério Público, nos espaços de decisão. Embora sejamos todos promotores e procuradores de justiça, mas nas mesas dos nossos congressos, quem são os palestrantes que nós estamos chamando? Nas nossas bancas de concurso, quem são os examinadores? Qual é a bibliografia que nós escolhemos? As nossas referências. Tem juristas mulheres? Então, assim, eu também sou pesquisadora, sou acadêmica, gosto de escrever artigo. Então, quando eu vou escrever um artigo, eu procuro saber se no referencial que eu estou adotando, tem alguma mulher que escreveu sobre isso. E cito, né? Então, eu acho que é uma preocupação que a gente precisa ter. De valorização, né? Criar lá dentro da escola do Ministério Público o banco de juristas, né? Mulheres, para que nos congressos as mulheres elas estejam na mesa, não apenas como debatedoras, mas como palestrantes, valorizar a escrita de promotoras de justiça. Nós temos promotoras de justiça aqui no Ministério Público do Maranhão que são conhecidas internacionalmente, né? E nós precisamos valorizar a escrita, o estudo, os esforços dessas colegas. Então, assim, a igualdade de gênero, ela perpassa por toda a cadeia de atuação do Ministério Público, até aquela que não é vista na atividade meio, né? Não só a atividade fim. Então, eu compreendo que é um exercício diário a busca da igualdade. Só complementando o que o Felipe estava falando, quando tu falaste sobre a lista de acesso ao segundo grau, aí a gente já está falando lá em cima, né? Mas eu entendi que a pergunta do Felipe traz para a nossa base, né? Sim. Geralmente, acho que justamente pelas dificuldades que nós temos, por esse papel de cuidado, pelo exercício da maternidade, às vezes porque... O tempo mais prolongado que hoje a gente tem no interior. No interior, antes, que assim. Isso às vezes não é bem compreendido pelo esposo, pelo marido, esse afastamento durante a semana, e agora que a nossa carreira está um pouco mais lenta, demorando muito mais no interior. E não só durante a semana, né? Porque às vezes você chega no final de semana, eu tenho uma demanda, eu vou fazer um júri. Isso, vai estudar. Vou estudar, isso vai afastar você do convívio familiar, da convivência com seus filhos, embora assim, eu não sou mãe ainda, né? Mas eu tenho um companheiro e muitas vezes, em razão do trabalho, em razão da distância, né? Porque eu fui promotora no sul do Maranhão ao longo de 11 anos, muitas vezes eu não estive presente. Então, a nossa ausência é um fato muito presente. E nem todas as promotoras de justiça, né? Nem todas as mulheres que ingressam numa carreira que é um espaço de decisão muito importante para a sociedade, conseguem lidar bem com esse equilíbrio que a gente precisa buscar na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, e isso muitas vezes afasta algumas de nós de buscar oportunidades de estarem se capacitando num afastamento de um mestrado, de um doutorado, de ir para uma administração superior, né, uma assessoria, que também é que também deve ser valorizado, mas que em razão de outras questões pessoais ficam subtendidas e muitas das vezes isso nos impede de ser indicadas para os espaços, nos impede de assumir mais responsabilidades institucionais. Não é porque
não queiramos ou não conseguimos, né? E, nós precisamos também ter um equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional, né? Samira, eu queria abordar aqui também voltando um pouquinho para nossa atuação. Lá em Buriticupu, eu realizei uma escuta social, como tu fizeste também em Pinheiro, e o resultado para mim foi excelente na possibilidade de ouvirmos as demandas da sociedade. Tiveram diversas oportunidades de situações que nós tínhamos, que eu tinha conhecimento, eu e o Menezes, só que dando a oportunidade do cidadão falar numa audiência pública, permitiu a gente aprofundar nesse tema. Eu queria que tu contasse a tua experiência dessa escuta lá, acho que foi em Pinheiro que tu realizaste. Eu realizei. Em todas as comarcas que eu passo, eu sempre procuro realizar audiências públicas, né? Em Pinheiro, a gente tem feito pequenas reuniões, principalmente, inicialmente, com conselheiros de direitos, mas que será ampliado. Então, esse mês de julho que passou, a gente iniciou um projeto que é um projeto do coração. Como eu disse, eu estou num território negro e a minha atuação ela vai passar por esse olhar interseccional e esse olhar também racializado. Então, existe o Plano Nacional, né, de Saúde Integral da População Negra. O Estado do Maranhão já fez o Plano Estadual também, de saúde da população negra, quilombola e dos povos de terreiro. E, no âmbito municipal, o meu trabalho busca implementar os planos municipais de saúde integral da população negra e quilombola nos municípios de Pinheiro, que tem 10.006 quilombolas, Presidente Sarney e Pedro Rosário. Então, esse é um projeto que é do coração, e eu digo por quê. Quando a gente pega os números de desigualdade racial no Brasil, nós temos pessoas negras sempre nos maiores índices de morte por violência letal, nós temos mulheres negras mortas pelo feminicídio, nós temos crianças, meninas negras em números expressivos, né, da violência sexual, dos estupros de vulneráveis, dos crimes contra a dignidade sexual de mulheres, e nós temos a dificuldade de ter números expressivos de pessoas negras, né, em políticas orientadas como educação, saúde, né, moradia, dificuldade de acesso ao saneamento. Então, se nós pensarmos na desigualdade brasileira, é uma desigualdade racializada, ela tem perfil étnico-racial definido, porque são pessoas negras, né, na base, e muito incisivamente mulheres negras, que são as vítimas, né, dessa desigualdade. Samira, nessas escutas, eu verifiquei que muitos cidadãos lá têm grupos que querem realmente mudar a realidade local, mas eu encontrei alguma dificuldade de eles entenderem como eles podem buscar aliados e entender o Ministério Público como aliado. Como é que tu trabalha esse diálogo com o cidadão para fortalecer os conselhos municipais ou aqueles próprios grupos, entidades que querem verificar a mudança na realidade local? Antes de tu responder, Samira, eu só queria que tu explicasse para a gente quais são as tuas atribuições na Promotoria de Justiça de Pinheiro. Tá. Então, lá em Pinheiro, eu sou... Primeiro, né? Pinheiro, Presidente Sarney e Pedro Rosário, os dois termos, e as atribuições da primeira Promotoria de Justiça hoje são saúde, a probidade, né, e o combate à corrupção, consumidor, meio ambiente, e são essas. São essas as minhas atribuições. Nesse caminho, Felipe,
de escuta social, de emancipação da população, do cidadão, como fiscal e também como parceiro do Ministério Público, eu sempre organizo um evento, né, para conversar, convidando o cidadão a se capacitar, primeiro, para aprender para que serve um portal da transparência, como é que ele faz uma denúncia no Ministério Público, quais são os canais de denúncia do Ministério Público, né? Eu sempre explico o papel da ouvidoria como um canal, porque muitas vezes o cidadão ele não quer comparecer à promotoria, ele tem medo de retaliação, então a ouvidoria ela tem sido essa parceira do Ministério Público no encaminhamento das denúncias do cidadão, para conhecimento dos problemas, né, e a busca das soluções locais. Eu estou organizando ainda, porque com a falta de promotores que existem na Baixada, a gente presta o apoio à Corregedoria do Ministério Público respondendo. Então, está sendo organizado para esse segundo semestre, também com o trabalho que está sendo feito nos diálogos eleitorais, porque essa é a primeira eleição que eu vou realizar como promotora eleitoral sem ser a promotora do local. Então, nós estamos buscando a aproximação com os eleitores da cidade de Bacuri, Apicum-Açu e Serrano do Maranhão, que é a zona que eu estou responsável pela fiscalização eleitoral, no sentido de qualificar, né, os eleitores sobre seus direitos, sobre as responsabilidades dos partidos, dos candidatos, e isso também em forma de roda de diálogos, de forma horizontalizada, esclarecendo dúvidas, né, e colocando também o Ministério Público como esse ombudsman, ou como esse ouvidor, né, das demandas da sociedade. Eu trouxe esse tema porque eu já divulgo meu trabalho em rede social, porque eu acho que tem um impacto grande. Às vezes a gente faz uma audiência pública, tem 100, 120 pessoas e fica restrito aquele número. Na rede social a gente acaba tendo um alcance bem maior. E a gente começou a divulgar o podcast. Alguns eleitores cativos lá de Buriticupu, Arame, me perguntaram, sim, fale sobre como o Ministério Público, como é que um cidadão pode fazer de fato uma denúncia. Porque eu fico estimulando que eles procurem a ouvidoria, enviem e-mail para a promotoria, para que as demandas deem. Só que às vezes eu comunico, a gente precisa qualificar um pouquinho mais essa como demanda. Faz uma representação. Exato. E veio uma demanda que é para a gente estudar no futuro, para fazer um episódio de como o cidadão pode fazer uma denúncia qualificada. Houve nossos colegas das itinerantes, das distritais, exato, né? Tá um modelo muito bonito assim, de trabalho, que mescla um pouco a atuação ministerial, mas também como ombudsman, né? Como aquele órgão que faz a ligação entre o cidadão e o poder público. Eu sou muito suspeita para falar do Ministério Público, porque eu sou muito apaixonada pela instituição. Eu me dedico a estudar o Ministério Público, como que a gente pode melhorar a nossa atuação, como que a gente pode se aproximar mais do cidadão. Então, acho que não existe uma fórmula perfeita, mas que se tem buscado desmitificar e acabar com as barreiras, né? Sair dos gabinetes, estar entre as pessoas, que seja uma reunião pequena, e eu falo que também um espaço que é necessário que o Ministério Público esteja, não só dentro de sala de aula, mas com parceria com as escolas, com as universidades, né? Naquelas cidades que têm cursos de direito, chamar os coordenadores do curso para fazer um observatório das leis municipais, é uma iniciativa interessante e, de certa forma, também desmitificar o trabalho do promotor de justiça da improbidade administrativa, né? O que a gente quer é a observância da legalidade, né? E do atingimento do interesse público. Pois essa observatório que falou, eu também procuro estimular lá em Buriticupu. O meu sonho é eu conseguir fazer um laboratório social. Eu até tive alguma iniciativa, lá tem o IFMA,
tem alguns professores que são engajados, já tive diversas reuniões, já fiz cursos online com eles presentes para a gente verificar como é que a gente pode criar de fato um observatório. Eu acho que esse é um grande caminho para a gente poder trazer o cidadão, porque às vezes o cidadão não compreende bem o que é o Ministério Público. Ele acha que nós resolvemos todos os problemas, quando na verdade a gente é esse papel de elo, de ligar. Cidadão, você tem poder para resolver essa questão, quem executa a política pública é o poder público. Está faltando vocês dialogarem, vocês saber qual é a sua demanda, levar ao poder público essa demanda e ele entender que é o dever dele tomar as medidas necessárias para que essa política pública seja aplicada. O Ministério Público faz esse papel de intermédio. Por quê? Aí eu acho que é um capítulo que a gente poderia falar sobre o que é o Ministério Público. Na minha visão, o Ministério Público é um órgão que recebeu uma delegação do cidadão. O grande 90% do poder do Ministério Público, que eu entendo, é do cidadão. O cidadão conseguiria resolver se ele entendesse, se ele fosse capacitado, se as escolas ensinassem o que é cidadania, qual é o direito, o que a Constituição diz, quais são os direitos, quais são os deveres do cidadão, para que ele pudesse executar. Enquanto a gente ainda não chega nesse papel de sociedade, o nosso papel é comunicar, cidadão, você tem poder, para a gente poder trazer ele para resolver junto ou dialogar com o poder público, com o próprio Ministério Público, para que as políticas públicas sejam atingidas. Fazer, né? Ser esse parceiro na nossa fiscalização também. E né? eu gosto muito de falar sobre isso quando a gente também fala fazendo capacitações de conselhos municipais, falando com a população, porque eles são destinatários dessas políticas e eles é que sofrem na pele a ausência delas, né? E o Ministério Público, por mais que tenha essa capilaridade no interior, ele não consegue, ele não está em todos os lugares. Mas a população, ela com esse conhecimento, ela consegue nos trazer, né, as suas demandas e ela tem o que eu falo que é o principal. Às vezes um conselheiro diz, mas a gente não sabe analisar a prestação de contas, mas a gente não tem conhecimento técnico, mas vocês têm conhecimento da realidade. E esse conhecimento da realidade é que vai fortalecer o controle social. Então, por exemplo, se um conselheiro do Fundeb, ele olha lá uma conta e diz que uma escola foi construída numa determinada localidade, ou que tantas carteiras escolares foram colocadas, ele pode até não entender de prestação de contas, mas ele sabe que a realidade daquele não é aquilo que está no papel. Exato. E isso é importante, porque das demandas lá é o controle social, que eu estimulo. Alguns cidadãos chegam com angústia, querendo resolver o problema, ainda não estando capacitados. Eu digo, eu não vou conseguir resolver seu problema, a gente precisa aqui sentar junto, você precisa compreender, como conselheiro municipal, o que pode fazer. Isso. E eu percebo que quando eles compreendem, quando eles entendem que de fato o poder está com eles, eles começam a buscar também a capacitação. Exatamente. Porque eles sabem melhor a realidade do que a gente. Exatamente. Muitas das vezes. Eles sabem, um conselheiro sabe o que está sendo posto lá numa reunião do conselho, mas que não está sendo de fato debatido. Ali é só uma formalidade. Mas que se ele entender como ele pode analisar essa conta, ou como ele pode ir no portal de transparência, observar se aquela licitação ocorreu, se aquela merenda está sendo entregue lá na escola, ele consegue mudar o patamar dele e, de fato, começar a influenciar a execução das políticas públicas. E ao longo dos 4 anos, e não somente no ano da eleição. Exatamente. Exato. Então, assim, lá em Pinheiro, nas reuniões que eu realizei, pelo menos com o Conselho Municipal de Saúde de Pinheiro, nós estabelecemos que vai ser feito um calendário para que a gente visite todas as unidades básicas de saúde do município. Né? E isso começa agora na segunda quinzena de agosto e se estende até o mês de setembro. Isso é um excelente projeto. Recentemente, a corregedoria anterior com a doutora Temes instituiu o Prêmio Minerva. Sim. O colega Tiago Pires, lá de Imperatriz, recebeu uma premiação pelo projeto dele, porque todos os dias ele faz uma visita em alguma unidade de saúde. Ele é um promotor especializado de saúde, numa comarca maior, ele tem essa dinâmica no trabalho dele, mas isso é de fato muito importante para poder a gente conhecer de fato o que está acontecendo. A realidade, né? Para a gente tentar ter um pouco do conhecimento da realidade que a gente está falando que a sociedade tem. Isso. E assim... E sempre a gente consegue, porque você é uma especializada e aí você... As atribuições, as tuas
são bastante amplas, mesmo sendo especializada. O colega já tem mais essa Ele, né, disponibilidade. só saúde. Mas o que eu acho importante... Só saúde. É um universo. Mas o que eu acho primordial também para nós, promotores de justiça, é entender que existe o nosso tempo naquele local. Então, é deixar sementes, sabe? Sim, assim, se eu conseguir deixar sementes de um controle social mais efetivo pelo próprio cidadão, por aqueles que estão num conselho de direitos, eu sei que o trabalho que eu comecei, ele vai permanecer, vai gerar frutos, e ele vai além da minha pessoa. Eu acho que é essa dimensão que nós precisamos ter no nosso Ministério Público. Eu não sou dona da minha cadeira, do meu cargo. O que eu quero é realmente um momento de transformação social. Uma emancipação. Uma emancipação social verdadeira. Eu concordo plenamente, porque parece paradoxal, mas não é. Eu gostaria de não precisar ter a atuação do Ministério Público, porque quando o Ministério Público não precisar ser acionado, é porque aquela realidade, aquela localidade está funcionando e as políticas públicas estão chegando a quem é de direito, que é o cidadão. Sim. Perfeito. Oi, Samira, a gente tem um quadro aqui que chama Além da Alçada, Ai, meu Deus. qual eu vou te fazer pequenas perguntas rápidas para você responder com uma frase, uma palavra. Oi, vamos lá, então. Tranquilo. Ai, meu Deus, é um pinga-fogo, Uma ação do MP que te orgulha. Uma ação, um projeto. É esse projeto novo da saúde da população negra. Construído com muito orgulho. Certo. Um hobby. Ai, gente, eu gosto muito da leitura. Eu acho que a leitura é o meu hobby atual, mais realizado. Samira também é esportista. Sou nada. A nossa atleta do tênis. Um livro, um filme voltado assim para quem quer se aprofundar, conhecer mais sobre a questão da representatividade. Olha, livro, feminina. Eu vou falar o livro que eu acho que foi primordial assim na minha formação, no meu olhar, chamado Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Ele traz toda a história verdadeiramente brasileira, né, através do olhar de uma personagem que chega aqui escravizada, então, e perpassa por vários períodos históricos de formação da nossa sociedade, inclusive do Maranhão, que tem Casa de Minas, Casa das Minas lá. Então, eu acho que é a leitura que eu poderia deixar indicado aqui. E o que te motiva a ser uma promotora de justiça? O que me motiva a ser promotora de justiça é realmente acreditar nesse Ministério Público social, transformador, nesse Ministério Público que busca a justiça social de fato, que acredita numa sociedade igualitária, que tem essa capacidade e um desenho constitucional que é muito único do Ministério Público brasileiro. E, por fim, uma dica, né, para as mulheres, uma jovem mulher que queira ingressar nos quadros do MP, que quer seguir a carreira do Ministério Público, qual seria a dica que você daria? Eu vou dar a mesma Conselho. dica que eu recebi, né, de estudar ainda durante a graduação, com os olhos voltados para o concurso do Ministério Público, seguindo os pontos do edital, mas principalmente saber qual é o seu papel como promotora de justiça negra dentro da instituição, porque muitas vezes essa ascensão do cargo, a ascensão social trazida pelo cargo, ela também traz essa responsabilidade, né? Então, na sexta-feira eu participei de um evento da Defensoria sobre o Julho das Pretas, e lá eu ouvi uma frase que meio que resume muito esse sentimento de responsabilidade que eu sinto na minha atuação social, que a ancestralidade, ela nos traz também uma dívida. Porque a Samira, que hoje é promotora de justiça, é o sonho de muitas gerações. Sim. Isso aqui não foi uma conquista única. E por ser essa pessoa que traz o sonho de muitas gerações, eu também tenho a responsabilidade de melhoria
da população negra desse país, da população negra de Pinheiro, de Presidente Sarney e de Pedro do Rosário, que estão sob a minha responsabilidade atualmente. Então, Eu falei que é isso. é impossível ouvir Samira e não me emocionar. Ô, Samira, então, assim, a gente chega a mais um final de um episódio do podcast. Um pouco emocionada agora nesse momento. Mas, assim, foi um enorme prazer, Samira, te ouvir, conversar. Assim, eu já sabia da tua competência, já tinha uma admiração profunda, mas conversar, ter essa proximidade contigo, ver essa pessoa doce, sensata, mas ao mesmo tempo forte, lutadora, inspiradora, entendeu? Para o Maranhão, assim, uma referência hoje que você tem se colocado e sabe que você tem exercido seu papel de uma forma bem contundente e bem firme. É só orgulho de te ter, de fazer parte da mesma instituição que você. E assim, eu queria agradecer muito por ter aceitado o convite, por ter se disposto. Foi maravilhoso, foi rico, foi inspirador ver a tua luta por justiça, por conquistas sociais e como tu tem feito e faz. A gente consegue sentir nas tuas palavras a tua paixão pelo Ministério Público. Isso nos orgulha muito. Eu também, para não acabar sendo repetitivo, de fato, é um orgulho pertencer a essa instituição, de como você fazer parte dessa instituição, e eu tenho certeza que como para nós três foi inspirador, eu tenho certeza que para os nossos ouvintes também será inspirador, e tomara que no Maranhão venham outras Samiras para reforçar esse nosso quadro. Eu gosto muito de usar a frase que a Conceição Evaristo usa, que não importa mais ser única nem a primeira nos espaços, né? Eu quero realmente abrir caminhos, eu quero outras Samiras, outras pessoas negras, homens negros, mulheres negras, fazendo esse Ministério Público que tem tanto ainda por realizar pela sociedade maranhense. Com certeza vai inspirar várias Samiras. Na verdade, ela já está abrindo esses caminhos, ela já é uma inspiração, é uma referência nacional. Sim. E é uma inspiração pra gente, né? Eu também só tenho a agradecer, eu falei no começo que era muito difícil, assim, eu sinto muito orgulho da Samira que eu conheço hoje, que tem a mesma alma, a mesma essência da Samira que eu conheci lá atrás, quando a gente entrou, mas que essa mulher enorme dentro do Ministério Público, que é hoje a nossa coordenadora do Movimento Nacional de Mulheres, e que está aí abrindo espaços, abrindo caminhos para nós mulheres, né, para as nossas, para a garantia dos nossos direitos, mas também tem essa força, carrega essa representatividade tão bem como você carrega, né? E nesse clima aqui de emoção, de paixão pelo Ministério Público, é que eu também convido os nossos ouvintes para curtir o nosso podcast Além dos Autos. Saber que além dos autos tem emoção, que além dos autos tem inspiração, que além dos autos tem muita admiração uns pelos outros, pelos nossos colegas. Aqui não tem competitividade, aqui nós somos parceiros e a gente se inspira, né? E todos vocês são inspirações aqui para mim. Mas sigam lá o nosso podcast, sigam no YouTube, sigam nosso Instagram, Além dos Autos, sigam a Ampem também. E dê a sua opinião, a gente quer saber o que você achou. É impossível você não ter se emocionado também com esse episódio, mas queremos saber de vocês a opinião, as sugestões, dicas de próximos episódios, de próximos convidados. E fica essa dica aí para curtir e seguir o nosso Além dos Autos. É isso, siga o podcast e compartilhe. Isso.